Vamos começar colocando um ponto final, pois já pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem fim. Nossa, mas como você tá filósofo hoje? E por que de tudo isso? Porque o nosso tema do episódio de hoje é recomeçar. Quando mudar é a única opção. Por isso eu trouxe essa pérola de Paulinho Mosca, né? Hoje chamado de Mosca, que é uma música muito bacana que fala sobre esse restart, né? Desses Sim. novos inícios, né? Não necessariamente reiniciar, mas os novos inícios. Que é um tema que acho que vai abraçar muito dos nossos momentos, Exato. né? Então, a gente cada vez quer mais estar de coração aqui conversando com vocês. Sim. Não é? Eu acho, né, você falando desse lance, né, do recomeçar tudo. Acho que eu já falei algumas vezes, né? Como toda hora eu tô mudando as coisas. Eu tô num cômodo, daqui a pouco. A Ju fala que ela tem medo, porque que nem aqui na casa da minha mãe eu tenho 2 casas vazias. Meu Deus. E eu falo, então, cada hora. daqui a pouco eu tô embaixo, daqui a pouco eu tô em cima, daqui a pouco eu uso tudo, daqui a pouco eu. Essa sala já era na frente, veio para trás, Foi agora pra tá no lá, meio. né? E pra mim é uma renovação, assim, toda vez que eu mudo, né? Então, vamos. E ainda mais para quem que trabalha com tanta criatividade como você, Sim, Wagner. precisa tá mudando. Acho que isso é muito importante, a gente reconhecer esses nossos tempos de mudança. Mas eu sei porque você tá me enrolando aqui. Por quê? Porque você tá querendo pular do. Shazam! Hoje é ele que pergunta para mim. Né? Então, Ele tá aqui, porque ele tá querendo correr. ele já pensou na pergunta, mas eu ainda não Eu sei. fiz porque a Júlia, quando agora eu ensinei ela a Ah. fazer, quando ela tá fazendo uma coisa, eu fico assim pra ela. Aí ela faz muito bonitinho. A Júlia, para de ensinar isso pra Para ela, de mas- ensinar. Júlia, não segue a onda do teu pai, que teu pai é mais maluco que a gente tudo. Não é? Legal, então manda lá. Shazam, pra Mauro, mim. então vai. vamos lá. 3 vezes que você recomeçou assim, que você queria pontuar aqui pra gente. Recomeçar. Ó, eu acho que carreira, né? Acho que eu vou pensar um pouco na carreira. Mais pra frente eu vou tocar nesse tema sobre transição de carreira. Mas acho que quando eu saí, eu trabalhei numa grande empresa de logística mundial e global, que, né, claro, eu permiti, mas ela acabou levando um pouco da minha saúde, eu fui parar numa Sim. UTI. Né? Não preciso dizer o nome da empresa, não é o caso aqui, mas eu era muito mais jovem, uma ansiedade, autocobrança, e eu acabei parando numa UTI. E dentro dessa UTI eu tive um estalo que eu falei, Mauro, se você não mudar, você vai morrer. E foi ali que eu acho que eu comecei a minha primeira trilha para o que eu faço hoje, que é trabalhar com educação corporativa. Olha só. Né? Não foi logo de cara, eu me aventurei em consultoria, tive ali umas coisas bacanas, mas me decepcionei um pouquinho com o mercado. Sim. Quem chama você para fazer consultoria, em geral, já está atolado. Então é uma dificuldade ali que eu... Mas quando eu entrei com a educação corporativa, isso me fez um Sei. puta sentido. Né? Sei. E acho que um segundo momento, que se eu pensar assim, em mudança, quando eu fui morar com o Fábio, meu companheiro, Fábio, grande beijo, em que foi meio sem querer, né? Eu fui em um apartamento sozinho por causa do trabalho, a gente já estava se conhecendo e de repente ficou muito óbvio, a gente foi morar junto. Sim. Era a primeira vez que eu estava morando com alguém e ele também teve essa experiência ali e estamos juntos aí, graças a Deus, 18 anos nessa Olha parceria para sempre. E um terceiro caso, sim, acho que é um dos motivos da gente ter batido nesse tema, né? Em maio eu tive a perda da minha mãe, né? Então, acho que de maio para cá eu tenho digerido esse luto, porque eu cuidei da minha mãe 5 anos e meio e de repente assim, que eu recebi minha vida de volta. Né? O que eu vou fazer agora? E eu ainda estou me encaixando, estou ajustando esse Mauro que não é mais o mesmo de antes da pandemia. Né? A gente estava conversando, muita gente não saiu ileso da pandemia. Não. Eu sou um que está nesse time também. Como você mesmo disse, só você, né, mano? Só você, quem está na fila, né? É. Depois eu conto uma experiência de psiquiatria que eu fui numa clínica assim de gente. Né? Então a gente está precisando realmente ser cuidado. Sim. Então, devolvo então para ti aí. Quais foram os 3 momentos que você considera aí uma mudança em você, que você se reconstruiu? Eu acho que eu vou vir mais ou menos com os temas parecidos com o seu, então. Então vamos Posso lá. te copiar? Não copiar, porque você vai ter a sua experiência, né? Talvez o script é o mesmo, mas o enredo é... Sim. Bom, eu acho que quando eu terminei a faculdade, Bacana. e aí eu... Ponto de virada. Vamos lá, terminei a faculdade, vou arrumar o emprego dos sonhos, e tudo vai dar muito certo, e não sei o quê. Eu pensei nessa mesma musiquinha.
E não é assim, gente, né? Não foi assim. O mercado exigia a experiência, por exemplo, em agências e eu não tive porque eu precisei pagar a minha faculdade, né? Então, As coisas me levaram a isso. E aí eu montei a agência NOS. joia. E eu digo que foi daí que eu comecei a ter salários melhores. Melhores Eu você estava no mercado. sempre. Então, assim, você sabe que eu, né, sempre, desde que a gente se conhece, eu sou Você já está empreendedor. autônomo. Né? Eu acho que foi a primeira mudança ali, que eu comecei a ter salários e que me compensavam de verdade, que era muito aquilo, quanto eu costumo dizer, né, que se eu tivesse até 3 horas da manhã trabalhando é porque eu tava ganhando dinheiro para estar 3 horas da Joia, manhã. joia. Muito legal Né? isso. Então acho que foi uma mudança muito bacana para mim, né? Eu não vou falar da minha mudança de casa, mas eu vou falar também da minha mudança de virar pai. Bom, Que foi o tema do nosso último episódio, muito É. legal, pai de menina. Nós demos shows aqui com esse rapaz falando como é ser pai. Genial. eu acho que todo mundo sabe, eu sou louco por criança, louco, louco, louco. Sim. Sempre fui, a gente tava até contando algumas histórias antes aqui, né? Mas quando a Júlia nasceu, né, que você pega assim, meu, agora é 100% depende de mim, Joia. né? Então isso foi uma experiência, assim, tem sido e vai ser Vai por ser. muitos anos. Amém, amém. Experiências muito legais, assim, de a gente aprende, tem hora que é mó loucura, tem hora que é mó engraçado, tem hora que é... É fofo. é Tem hora que é um que é pandemônio. fofo, né? Mas eu acho que é uma mudança, assim, acho que foi a mudança Uma mais virada de perfeita chave da minha vida, fora assim. do comum. Ela. Eu não vou falar, eu também, eu não perdi, eu perdi o meu pai, né, mas eu queria assim, eu passei, a gente saiu de uma pandemia que foi algo, eu trabalhava com 90% do meu público era balada, então eu vi uma pandemia que, você imagina que eu mudei em janeiro pra onde eu moro hoje, em março veio a pandemia, agosto a Júlia nasceu. Meus Tudo no clientes, mesmo que ano. era de balada, fui os primeiros que pararam. Exato. Então eu fiz isso aqui, ó. Tinha acabado de mudar. E aí, numa sequência, quando a pandemia vinha ali acabando, meu pai teve uma queda, bateu a cabeça e lá vai eu continuar cuidando dele, Tá. né? E eu acho que depois que passou tudo isso, mano, a minha cabeça já tava muito mexida, Joia. né? Porque, tipo, meu, você é muito doido, porque foi baque atrás de baque, com baque, com baque, baque. Mas aí depois, que nem você falou, né, do seu tempo, que eu ficava, e agora? O que eu faço com todo esse tempo? Todo esse tempo que veio. Né? E pra mim tem sido uma Exato. dificuldade. E foi um pouco desse período que nasceu Cafeína, lembra? Foi. Que a gente fazia o Zoom, né? A gente se encontrava. Era um pouco para nos desabafarmos, Sim, né? sim. Foi um tempo muito de ócio criativo, a gente pode dizer, Sim. né? Porque, teoricamente, a gente colocou aqui a conversar para não pirar, Foi mesmo. não é? E é legal, era legal, tipo Total. assim, por uma tragédia mais legal, mas foi bacana a gente passar isso, nós dois no caso, porque era isso, a gente passava coisas similares ali, né? E tinha aquela troca ali, tipo, de repente eu conseguia falar algo pra você que se eu falasse, sei lá, pra Juliana ela não ia entender, porque era isso, meu pai, que eu ia lá e conversava com ele hoje, se eu chegasse amanhã ele não lembrava que eu tava lá hoje, né? Então, Eu vivi isso também com a Dona Lisa, Né? exatamente, entendi. Mudança é aquela história, né? A única coisa que não vai mudar são as mudanças, porque elas vão estar aí o tempo Exato. inteiro. E acho que o tema de hoje ele vem justamente para nos acalmar perante a esses processos, né? Então, vamos lá. Acho que a frase para a gente começar. Recomeçar não é fraqueza. Recomeçar é coragem e é necessário você recomeçar, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as mudanças inevitáveis da vida, né? Quando, por exemplo, qual é a sensação, ou quando aconteceu que o seu mercado mudou, né? A gente usou o esquema da pandemia. Mas, passada a pandemia, você lembra de algum momento que o seu atual mercado mudou? agora, Como assim? inteligência artificial. Ah, Total. super atual falar assim. Sim, você sabe que assim, desde a pandemia pra cá, vindo a tecnologia vem mudando muito. Em uma Né? velocidade. Você lembra que a gente veio com um projeto que ia envolver metaverso, que acabou que, né, flopou, mas na sequência veio o lance das IAs, né? E antes do lance da IA, você já tinha, tipo, ferramentas ali
que já estava tomando meu trabalho, que o cliente fala, pô, eu faço com isso. É lógico, a gente tem um estudo, a gente vai fazer de uma forma diferente. Mas existe a frase, né? Melhor feito do que perfeito. Se o cliente consegue fazer feito sem pagar, para ele era melhor. Para ele é melhor, né? Então eu acho que isso foi uma mudança assim. E é interessante você falar, por exemplo, nós temos amigos empreendedores também como a gente, né? E que nesse momento de ócio, eles têm os negócios deles e começaram a se usar as tecnologias, né? Então, nós temos exemplos de amigos hoje que são bons de uma tecnologia específica porque teve tempo para aquele estudo, né? A gente falou no episódio anterior sobre o momento do silêncio faz você criar. Esse silêncio da crise numa mudança de mercado faz criar também, né? Sim. É muito legal. Por exemplo, eu trabalho com logística há muitos anos e tenho focado bastante na logística rodoviária. E por causa de tecnologia, a logística rodoviária tem mudado muito. Antes, tecnologias que só estavam, por exemplo, no aéreo, no marítimo, hoje várias empresas de entrega já usam essas tecnologias. Sim. Até falando, né, tecnologia, empreender, né, a gente, há um tempo atrás, a gente tinha um projeto e a gente vendia ali a parte de gestão de tráfego e tal, que hoje eu ainda vendo isso, né? Vende. E eu lembro que a gente passava por uma fase que a gente tinha que mostrar para o cliente, tipo, ó, você precisa estar aqui. Né? A gente tinha que educar ele, ó, você precisa estar. E hoje não, hoje é uma coisa que o cliente vem até mim. Ele já tem ele quer. Né? Então é um recomeço de cada cliente, né? Que aí você pega, às vezes, aquele senhorzinho que nem mexe tanto. Ele chega, Wagner, eu quero aparecer no Google. Aí ele fala assim, né? E então, tipo... Ele já sabe o que é Google. Ele já sabe, né? Então, e ele quer estar ali. O mercado mudou de novo. As pessoas estão recomeçando, né? Legal. Legal. Então eu acho que isso é um ponto de recomeço também, quando a pessoa se adequa, né? Hoje a gente tem os agentes de IA, a gente tem ferramentas ali fazendo tudo pela gente, todo mundo com esse medo, né? A inteligência artificial vai roubar o nosso trabalho. Não, roubar não, mas ela vai facilitar muito. E é que nem eu costumo dizer. A gente vai ganhar em produtividade, né? Eu quero muito dito sobre isso. Se você é criativo, você vai ganhar em produtividade, usando a IA como a sua dupla. Mas você quer ver um ponto de recomeço lá atrás? Vou falar do meu pai. Meu pai, ele... Por mais que ele foi dono de restaurante ali desde que eu tinha 5 anos, mas antes disso meu pai era chefe de ferramentaria. E ele trabalhava ali com torno, essas coisas, né? E meu pai passou por uma dessas mudanças, né? De recomeço, que era o torno ali, o que braçal, era mais né? Braçal, virou automatizado. O CNC e tal. E aí todo mundo vai perder. Sim, muita gente acaba perdendo, porque você produz muito mais. É padrão. Mas quem fez curso do CNC ali saiu na frente. Né? Então é o que o pessoal falava. Hoje se fala muito. Não, você não vai sair na frente porque a IA já dominou. Ponto. Agora você vamos junto nesse barco aí, ou você vai ficar só reclamando. Então, um recomeço é esse também, né? O que eu vou fazer? Vamos pra cima. Porque se o mercado muda, faz sentido que você mude também, né? Claro, se for o caminho desejado para você, né? Por exemplo, ontem num treinamento, nem falei contigo, mas no treinamento a gente está falando lá sobre cibersegurança e de repente eu descubro, mas o fulano aí da frente, nem celular ele tem. Aí eu olhei pro rapaz, sério, você não tem celular? Ele, não. Mas você tem um e-mail? Também não. Aí, como é que você faz cadastro, sei lá, no gov.com? Quando você vai ali na policlínica, né? Como é que você faz cadastro? Eu dou o e-mail do meu irmão. Né? Olha que interessante. Sim. E você não se sente mal? Não. Aí eu fiz até um comparativo com ele sobre os largados e pelados, né? Sim. Que é uma turma... Parece até bobo esse programa, mas ele acho que ele diz muito sobre isso. De alguém que quer se afastar desse cenário tumultuado, de conexão, de algoritmo. Né? A gente falou também em algum episódio sobre os LPs, os CDs, a volta disso. É um pouco gente querendo mudar, é uma contracultura. Né? É um tipo de mudança contra a cultura. Então, mudança está sempre por aí. Sim. Quem sabe a gente pensar e falar, por exemplo, eu acho que toda vez que tem um processo de mudança, aparece um outro quesito chamado medo. Né? Você concorda comigo? Com certeza. O medo é um dos ingredientes. Sim. E contra o medo a gente precisa da coragem. Sim. Eu já te falei a minha receitinha sobre coragem? Não, me conta aí. Tem uma coisa que eu acho muito legal, peraí que eu vou isso, anota aí. São 2 ingredientes básicos. Primeiro é informação. Eu tenho uma mudança para acontecer, eu tenho uma mudança para criar,
mas eu não sei muita coisa. Por isso você está com medo, porque você não tem tanta informação. Então você vai lá, estuda, pergunta, cria ali um modelo, mostra para alguém para ter uma opinião, mostra para o outro para ter uma opinião, e você vai formando, né, a informação. E o segundo é o que a gente fala praticar. Né? Então, criar protótipos, fazer simulações, fazer uma apresentação para um parente seu, para um amigo seu. Essa conduta de você praticar junto com o conhecimento, nasce a coragem. Mas e a procrastinação? Procrastinação, ela tem a gente não é especialista, tá, galera? A gente está Sim. falando muito sobre as nossas experiências. Sim. E lá dentro de um cursinho meu que eu tenho, a gente Sim. fala o ciclo da procrastinação. Ele começa em geral falando assim, depois eu faço. Sim. Quando você tem essa ação, depois eu faço, provavelmente você está deixando de fazer porque você está esperando uma emoção para dar aquele start. Sim. Né? E aí, em algum momento depois, assim, poxa, eu não estou fazendo nada. Não, né? Aí você começa a se culpar, aí entra a culpa. Sim. Né? Poxa, mas eu ainda não tenho essa vontade e eu vou deixar para depois. E você chega de novo, então, no início dessa tríade. Né? O que é sacado para procrastinar? É você criar disciplinas. Então, por exemplo, você deu outro exemplo da sua filha que você criou lá um quadrinho de tarefas. Sim. Né? Talvez, eu não quero arrumar meu quarto. Mas como tem uma disciplina lá apontada, ela vai lá e arruma. Você sabe que eu tenho muito assim, né? A Juliana fala, eu não serviria para trabalhar por conta, porque esse negócio de eu poder fazer depois, né? Não sei o que lá. E disso não. Quando eu tenho alguém que me pede, faz eu fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Só que eu sou movido a isso, você acredita? Então, por exemplo, às vezes eu tenho que começar um projeto que depende de mim. Só seu. Só meu. Vai procrastinar. Vai. Só que vamos supor, eu tô fazendo, sei lá, pra quem não sabe, o Mauro também é coaching, né? E eu tô passando com o Mauro colocou como meta, você precisa pra semana que vem me trazer um projeto isso pronto. Joia. Isso entra como um desafio pra mim que eu preciso fazer. Eu também funciono assim, sabe? Eu costumo dizer para os meus contratantes que eu trabalho muito bem sobre demanda. Então, me traz ali um desafio. A gente tem que falar sobre cibersegurança. Você já falou? Nunca. Mas me dá ali uma semana, 2 para eu fazer uma pesquisa, consultar alguém que entende, ler uma matéria sobre tal coisa, e aí eu entrego ali um produto que eu sou muito contente. Sim. Mas assim, vou criar um curso de cibersegurança e vou sair oferecendo para todo mundo. Vai ser muito difícil de acontecer, Sim. tá? Eu já tive curso que eu fiz assim, mas demorou assim 3 meses para fazer. Sim. Porque aí será? Muitos serás na minha Sim. cabeça vão destrinchando ali uma situação. Legal? Você sabe que tem acho que eu já falei dessa história também aqui, do Will Smith, tem uma postagem dele, né, que ele fala que ele queria muito pular de paraquedas, ele tinha esse medo, né, e aí ele chegou na hora e ele pulou. E aí ele fala que o medo dele tava privando ele de fazer algo que, tipo, foi a coisa mais sensacional que ele fez na vida, né, então, tipo, às vezes o medo tira a gente disso. Tira a gente né? do prumo. Eu tenho banda, a gente já tocou fora e dava aquele medinho toda vez que tinha um lugar novo pra tocar. Quando eu virei DJ, que eu subia, né? Até começar uma pista ali, tal, sempre rolava esse medo, né? Mas depois que você olhava e via a galera ali, que ele bate e volta, né? Eu acho que é muito... É saber que você começou algo, né, que faz vale então, a pena. o lance de recomeçar, né? Que nem eu falo muito aqui o lance, né? De trocar os espaços. Então, todo esse recomeço mexendo é legal. Um adereço, né? Concordo. Isso é diferente. Acho que isso nos estimula, né? Uma vez eu conversei com o dono de uma balada aí, bem bacana, aliás, bem bacana porque ela não existe porque na pandemia sumiu, né? Ela fechou. Mas que um dos segredos da casa era, ele estava, toda vez que você fosse numa semana, mudou o vaso. Aí outro mudou ali o lustre lá da parte de fora, que ele não podia fazer grandes mudanças, porque quando você vai e reconhece alguma coisa, estou na minha casa. Mas sempre tinha, de uma semana para outra, alguma coisa ia se movimentando, agora foi lá para o fundo, agora é azul, o que era branco ficou preto. Né? Então, isso era bacana para nós irmos nessa casa,
que tem grande coisa que eu reconheço, mas alguma coisa me indica ali que tem uma mudança acontecendo. E eu participo desta mudança, né? Olha que bacana um sacada, um cara dono de balada, pensar que eu não posso transformar tudo de uma vez, mas se eu fizer mudanças pontuais, as pessoas que são mais fiéis vão entendendo e vão mudando junto. Sim. Né? Aí lá daqui, sei lá, 3, 4 meses tem todo ali uma estética reconstruída. Muito legal isso. Você já teve, a gente falou aqui sobre os pontos de virada, muitos deles que a gente falou foi meio que nos empurrou. Sim. Mas você teve algum momento que você tomou a atitude de mudar? Não, eu vou por minha conta, não tinha uma crise, não tinha nada externo que você quis fazer essa mudança? A gente faz bastante, né, Mauro? Assim, no dia a dia. Então, por exemplo, academia, eu tô fazendo academia. Perfeito! Foi um rompante que você teve ali. Eu vou Sim. mudar, eu vou assumir. Sim. E virou a chavinha, ó, e ele tá numa conduta legal todos os dias, né? Muito legal. Odeio. Adorei! A disciplina, lembra? Procrastinou, Não gosto. ele colocou a disciplina pra frente. É. E o procrastinar ficou pra depois. E isso foi adiando, ó, foi tempos que eu ia, eu preciso. Chegou uma hora e falou, não, eu vou, Joia. né? Perfeito. Que eu acho que foi muito partiu de mim, pra mim mesmo. Você sabe, eu sou uma pessoa que gosta de estudar muito, Joia. então eu sempre tive esse lance de vir com uma coisa nova, um projeto Joia. novo. Então isso pra mim sempre fez muito parte, né? Faz Lógico, a gente tá faz falando agora meu lance de recomeço, a gente até falou antes, né? A gente tava falando antes sobre isso, que passado-se tudo, esses problemas que a gente teve aí, né? Esse mundo louco, É. maluco. Eu hoje preciso. Eu sinto falta de pessoas, então eu preciso algo que me aproxime mais de pessoas ali. Joia. Você está percebendo essa nova necessidade Exato. de mudança. Legal. Eu até comentava também com você, né, que essa história de pandemia, né, imagina, eu tinha turmas de 30, 40, cheguei a ter turma de 100 pessoas, né, de aula, e de repente eu sou enclausurado em casa e eu tenho que falar com eles por uma caixinha. Aquilo me deu um bug, né, e hoje eu estou sentindo a necessidade, mais uma mudança do mercado, porque durante a pandemia a gente teve muito aquela onda de fazer encontros online, né. Sim. Hoje, o que a gente está vendo no cenário dos treinamentos? O online continua, sim, mas há uma cadência de chamar de novo para fazer encontros presenciais. E até um outro ponto, Estou né, comemorando isso, Sim. sabe? Agora o trabalho, né? Você vê que as empresas estão voltando a exigir que as pessoas Voltem a trabalhar. recomecem ali pelo lance Voltar de ao trabalhar presencial, né? no presencial. Para mim, né, eu vou falar aqui baixinho para ninguém escutar, né? Faz muito sentido, porque acho que o trabalho é muito do coletivo, né? Logística é coletiva. E você trabalhar longe desse coletivo pode te trazer uma depressãozinha ali, sabe? Uma Sim. chateação, um isolamento. Sim. Né? Eu acho que a gente é coletivo de sempre, né? Claro Sim. que tem gente que adora trabalhar sozinho, né? Produtividade, né? Não quero ninguém na minha orelha. Mas é o que Mas tem que ter tempos de troca. disso que você tá falando, né? A Juliana sempre trabalhou presencial e tal. Aí veio a pandemia, a empresa abordou o home office e tal. E hoje eles já falam, não tem a possibilidade de a gente voltar no presencial e não sei o que, tal. Só que de vez em quando ela tem que ir. Ela tem que ir, bacana. E... Isso é importante, eu acho que isso é importante. Só que, só que ela fala, quando ela chega lá, ela fica zero produtiva agora, por causa de todo mundo conversando e falando, essa loucura pra ela não funciona. Pode ser. Lembra quando a gente fez a experiência do coworking? Sim. Que a gente trabalhava a semana toda, e naqueles 2 dias que a gente ia se encontrar no coworking, era mais para conversar, para rascunhar. Né? A gente falou muito sobre criatividade. Quando a gente se encontrava ali com um copo de mate, o café à vontade, a gente tinha ali muito rabisco de projeto. Sim. E eu falei assim, eu lembro que falou, você vai fazer agora? Não, eu vou deixar para fazer em casa, que em casa Sim. eu faço mais rápido. Vamos aqui construir, vamos ter esqueletos, né? Vamos criar aqui bonecos sobre projetos. E aí a gente voltava para as nossas casas e digitava e fazia aquele material ali. Mas sabe um necessário. ponto que eu acho assim, né, quando a gente pensa em recomeçar, que eu acho interessante se falar, Mauro, às vezes eu tava comentando com você, falando, Mauro, eu tô meio perdido em recomeçar. O que eu quero recomeçar? Pra onde eu tenho que ir? Né? Você O lance sabe da que Alice. quer recomeçar, mas Eu preciso. Né? para onde tá faltando? O coração tá falando, você precisa fazer algo diferente, você precisa mudar. Mas eu não sei pra onde. Né? Por exemplo, o Mauro é uma pessoa que me ajuda muito com isso. Com as sessões e tal, e ele vai mostrar algo aqui que é muito bacana. Isso aqui, ó, é para todo recomeço, ou para todo começo, né? De repente você vai começar uma coisa do zero. Mapas mentais. É um exercício super prático, muito lúdico,
e que sempre que possível, em aula, treinamento, por exemplo, outro dia eu fiz isso com um empresário, ele queria me explicar o que ele queria para o futuro da empresa dele, ele não sabia. Sim. Eu falei, peguei uma folha sulfite e eu falei, ó, faz um risco aqui e tal. E então, dá uma pesquisada na internet, como criar mapas mentais. Mas criar mapa mental, eu sei que tem até aplicativo que faz isso. Não usa isso agora. Pega uma folha sulfite, se possível um Sim. flip chart, canetas de cores diferentes, e você vai colocar um tema no meio. Né? Por exemplo, recomeço, ou minha profissão do futuro. E começa a irradiar, né, bracinhos, e que você vai colocar as suas ideias ali. O que o Sim. mapa mental representa? Os nossos neurônios. Né? Os nossos neurônios, eles não pensam linearmente, eles explodem informação a todo momento, né? Eles que alimentam as vozes da nossa cabeça, né? E o mapa mental, você passa para aquela situação ali gráfica, com cor, com forma, essas ideias que estão soltas na sua cabeça. Então é uma maneira de você trazer raciocínio. Um exemplo, uma vez eu estava muito em dúvida sobre minha carreira, o que vai ser da minha vida, eu escrevi, eu sou, fiz um círculo. E aí descobri que eu sou filho, eu sou companheiro, eu sou irmão, eu sou professor, eu sou comunicador, eu sou jornalista, eu sou instrutor. Eu fui descobrindo que eu sou muita coisa. Né? E isso trouxe um sentido muito bacana para aquele meu momento. Sim. Me senti ali mais à vontade. Coloquei isso dentro na parede do meu escritório, e quando eu estava na dúvida, Wagner, eu voltava lá e olhava, Sim. olha quanta coisa que eu sou. Então, é um raciocínio bem bacana para a gente fazer sobre ideias novas, né? E a gente já combinou que essa a ideia dele, eu quero mudar, mas não sei para onde, a gente vai fazer alguns mapas mentais, a gente vai botar aqui na agência dele, e ele vai ter um tempo ali para ir rabiscando durante a semana. E eu acho que é isso, né? Então, a gente querer mudar, às vezes a gente não sabe, então vamos atrás de ferramenta que ajude, né? Atrás de pessoas como Maura, por exemplo. Que são né? facilitadores. Que vai ali te dar um norte. Ali, o que eu quero, né? Porque às vezes acontece isso, gente. Eu preciso mudar, mas eu não sei o que eu faço, né? Então, esse recomeço, às vezes, ele pode ser mais trabalhoso. Trabalhoso, pode dar medo. Exato. Porque mudar dá medo. Sim. Né? Mas é possível. Quer ver um exemplo? Ó, eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente pensar. Eu tenho um grande amigo, Bill. Beijo grande, meu amigo, meu irmão. Recentemente eu estava ali numa dúvida, por que eu estou passando isso e tal. E aí ele veio assim, ó, toda vez que eu mudo, eu demoro 6 meses para mudar o meu processo completo. Aquilo me deu um clique na cabeça, que eu pensei, então, peraí, eu já estou em processo de mudança, por isso eu posso estar meio incomodado, mas eu acho que há 3 meses atrás eu comecei a mudar. Então, se eu for seguir o padrão ali do Bill, eu tenho mais 3 meses. Calma, Mauro. Você ainda tem mais 3 meses para fazer esse processo de mudança. Então, isso me deu uma paz muito legal. E outra situação eu fui fazer eu trabalho com instrução de treinamento, educação corporativa há muito tempo. Eu já pratico técnicas de coaching nos treinamentos, mas eu fui atrás de uma formação de coaching, né? Então, o Wagner foi talvez um dos primeiros alunos dos meus coaches, que a gente chama, né? Quem recebe o coaching é um coachee. E eu descobri lá nessa formação que eu sou um coach para transição de carreira. E aí eu me uso de exemplo. Né? E eu acho que eu posso citar ele também de exemplo facinho aqui. Por quê? Quando a gente fala em transição de carreira, em geral você está com o pé seu muito forte ali no que você já construiu, todas as habilidades que você já foi provado, os seus elogios, os seus bônus, tudo está ali. Mas você coloca o seu outro pé no seu futuro desejado. Poxa, seria tão legal. Poxa, eu adoraria. Nossa, eu acho, será que paga bem? Será que eu preciso ter uma formação essa? Esse pé aqui, só que você está com o outro pé lá, então você fica nessa dividida. E é muito doido, né? E a transição de carreira também dá um nervoso por causa disso. E é o que a gente fala, né? Porque, tipo assim, querendo não, as contas não param. Exato. Tem que não tem como você... Exato. Eu apaguei aqui, eu passar uma borracha nesse e escrever só nesse. Você tem uma transição. Transição. Essa palavra transição que é o mote é a pegadinha. Porque, né, se aqui eu tô já consolidado, aqui é o meu futuro desejado, eu tenho que ter tempo para eu tirar esse pé e passar para cá e ficar com os 2 pés no futuro novo. Mas não faça isso de uma hora para outra.
se planeje. Tem transições de carreira que pode demorar 1 ano. E tudo bem, tomara que faça assim, porque você não não vai ficar neurótico nesse processo. Claro, eu tenho amigos assim, pediram as contas, comprou uma passagem para o exterior, e eu estou indo. Né? Essas pessoas têm esse ímpeto, né? Talvez o saco já estava tão cheio que ele tirou o pé de uma hora para outra e foi. Tá lá, tá fazendo sucesso, tá fazendo carreira, tá fazendo patrimônio, né? Tá criando experiência. Ou tá com uma qualidade de vida melhor, né? Porque às vezes é isso. Às vezes o ponto de virada, de recomeço, não tem a ver também só com o sucesso profissional. Daí eu vou te dar, você falou de amigos fora, eu tenho um primo que ele era dono de uma loja de móveis bem famosa, não sei o quê. E tinha uma vida muito bacana, assim, sabe? Muito legal. E ele foi pra lá agora, ele trabalha com instalação de ar-condicionado e aquecedor. Ele mora na Itália, né? Aí ele fala, Wagner, aqui eu tenho a segurança, é melhor sim. Por outro lado, são pessoas mais frias, né? Ninguém assim, é como... Então, tem costumes ali que é diferente, eu tô longe da família. Então ele balanceou ali, mas no geral ele tá ok, tá feliz lá. É uma proposta que ele se propôs a viver essa Sim, ele saiu de dono pra funcionário. Para virar colaborador ali. Legal. Então, eu acho que essa mudança, eu acho que a transição de carreira é um dos melhores exemplos, é que não precisa ser de um dia para o outro, virar uma chave, mas você precisa começar. Sim. Às vezes é com mapa mental, às vezes é fazer uma planilha, às vezes é fazer uma pesquisa nos cursos que você gostaria. Isso já é o processo de mudança. Sim, e hoje você tem muita coisa, né? Por mais que você tenha um chat GPT, por exemplo. Perfeito. O que eu faço aqui? Eu queria fazer isso, né? Esses dias eu estava procurando como que eu virava facilitador do Sebrae. Eu procurei um monte de site, não achei. Aí eu coloquei no chat GPT, ele me deu os links. Falou, você vai clicar nesse link, é assim, assado, Então você tem muita coisa que facilita. É uma dupla, né? Lembrar que IA, ela não é um... Você não tem que brigar com a IA, você tem que ter uma dupla com ela, né? E quanto mais você alimentar das suas opiniões, das suas ideias, ele vai construir mais próximo desse seu futuro desejado aí. Muito legal. A gente falou sobre crise, que crise pode mudar. Falamos que tecnologias vão acabar mudando também e a gente acaba acompanhando isso, né? Acho que isso é muito legal de falar. Acho que nesse cenário todo de mudança, as oportunidades brotam. Né? Acho que é uma coisa muito importante da gente sempre trazer aqui. Se o mundo mudou, oportunidades virão também. Né? Então, eu tenho um exemplo que eu aprendi com um professor de economia. Ele me falou há muito tempo. Quando há uma crise, por exemplo, uma crise financeira global, o dinheiro não some, ele muda de mão. Então, se a gente pegar aquele exemplo da época lá da quebradeira das bolsas americanas, o dinheiro foi para o Extremo Oriente, Índia, China, Malásia, né, Taiwan. E não é que o dinheiro mudou de mão, a gente mudou de caminho. As marcas mais sacadas começaram a vender produtos para esse mercado que antes era muito mais fechado, não é? Então, sei lá, acho que eu ouvi dizer que a primeira Ferrari amarela foi feita para ser vendida na China. Olha só. Né? Eram os tigres asiáticos, né? Então, vamos criar um símbolo de conquista lá para eles. Então, instituições financeiras começaram a ir para lá, as grandes marcas de moda começaram a conhecer sobre o Oriente. Hoje, o que me parece é que, já que essa crise do lado de cá diminuiu, a gente está pulverizando mais tudo isso. Né? Lembrei, eu até anotei aqui, a crise do tarifaço. O que parecia ser um pandemônio, de repente, mas é que eu acho estamos exportando mais. Né? Quando a gente pensa também assim, em algo que, no nosso caso, né? Quando você pensa em algo que envolve governo, essas coisas tudo, isso afeta muito empresa muito grande, né? Virar a chave é muito difícil. Exato. Né? Agora, pra gente, né, tem saídas ali, né? Então, você diz nós simples mortais? Exato. Entendi, sim. Então, a gente se vira nos 30, né, meu amigo? Exato. Né? Então eu acho que é muito disso. E tem muitas ferramentas em qualquer área, né? Então, por exemplo, se você faz uma análise de mercado, você pode fazer uma análise de mercado para tudo, para morar em outro país, para trocar de emprego, para fazer uma viagem, para tudo, né? Para simular uma grade de estudo que você queira fazer. Então entendeu? E para ministrar um curso. Para ministrar um curso, perfeito. Né? Então eu acho que tudo isso, você tem ferramentas ali, são ferramentas antigas. Joia. Que funcionam ali até hoje, né, Mauro?
Então é o que a gente fala Acho dos que mais porquês, antigo que mapa mental não deve existir, Sim. sabe? Caneta na mão e vamos sair que a rabiscando. gente pensa, então é os porquês, né? Então por que eu vou fazer? Nananana. Você tem muita coisa, dá pra você fazer muita. E pegando Chega. esse rabo de foguete que você deixou, olha que frase bacana. Nem sempre mudar é abandonar. É, às vezes, reinventar ou reajustar aquilo que já estava ali. Né? Então, com pequenos acertos, eu vendo muito isso, essa ideia em transportador. Porque o mercado mudou muito. Então, se o transportador continuar querendo vender sempre o mesmo pão, né? O pão e ovo ali, o pão, o arroz e feijão, ele não vai abraçar novos clientes. E recomeçar é preciso. Concordo. E Porque- é interessante porque às vezes um cliente ele pede uma insatisfação que tem no mercado, ele vira para você, você faria a entrega desse Então, jeito? E existe um ditado que é, né? Se a sua empresa faz a mesma coisa que há 10 anos atrás, você é o próximo a falir. Exato, você já está com aí os seus dias marcados para então, encerrar. recomeçar é preciso. E é interessante porque quando logística é muito de processos e regras, né? Acho que isso é muito bacana de falar, para construir uma fluidez na logística. Mas quando o cliente chega e fala, se você ajustasse isso aqui, ó, esse detalhezinho, eu compro contigo, eu embarco as cargas com você, né? Eu vivo isso muito em treinamento. Ah, Mauro, a gente quer falar sobre tal coisa. Quando eu vou fazer lá o meu checklist com eles, poxa, eu acho que não é bem isso que você está precisando, né? Para o cotidiano da sua empresa. Eu vou lá e ajusto aquele treinamento que eu já tinha para ganhar aquela identidade específica ali. Então, isso me fortalece quando eu estou lá. Porque eu sei que não é o que eu peguei da prateleira e entreguei. Eu adaptei para falar a mesma língua daquele grupo que eu tô fazendo ali aquela interação, né? É muito bacana. Às vezes não é inventar a roda, é ajustar aquilo que você está vivendo. Acho que o seu grande exemplo foi da academia. Sim. Né? Eu acho também que ele começou a academia para ter mais saúde, para ficar brincando mais tempo com a filha dele. Né? Não, um ponto foi, a Júlia faz balé, e aí ia ter aula do Dia dos Pais. E a Juliana tinha no Dia das Mães. E aí ela falou, eu tive que fazer lá as mesmas coisas que a Júlia. E na minha cabeça, eu vou fazer uma coisa que ela. Você tá doido se eu tiver que sentar lá e fazer aqueles não vou conseguir. Aqueles alongamentos. Só que não, aí foi diferente a minha aula dela, né? Ufa. Mas eu tava preparada. Pra fazer ali um ponta de pé, olha, ele ficou treinando. Escolinha, pro ano que vem, ó, faz ele de frufru. Vai ser incrível. Mudança muda, eu acho que também uma coisa que sempre muda são ambientes de trabalho, né? Outro dia eu escutei isso, né? Você não escolhe quem vai aparecer do teu lado para começar a trabalhar. De repente, pum, cai alguém ali, né? Como é que é? Você já teve uma experiência de trabalhar com equipes e tal. Sim. Como que é esse processo de adaptação de grupos? Como que você se vira com isso? Ou da banda, ou sei lá, você está num condomínio lá, morando agora com gente nova, né? Sim. Como é que é isso para você? Você sabe que cada caso é um caso ali, né? Mas, por exemplo, a minha banda é a mesma banda que eu tenho desde meus 12 anos de idade. Né? Então calhou ali, foi tipo, todo mundo fala que. E começou todo mundo junto ou foi chegando um por um? Começou, a gente quando tocávamos, a gente era em 5, né? 3 eram. Aí depois o meu primo Fred, ele tinha uma banda, ele saiu e veio tocar com a gente depois de um tempo. Sabendo. E aí, um dia no ensaio apareceu o Renatinho, que era o vocalista. Né? Hoje o Renatinho não toca mais com a gente, ele mora um pouco longe até a gente se fala bastante. Mas ainda não quem sabe, né? Quem sabe. Se propõe, a gente sempre Renatinho, se propõe. Tá o convite sempre aberto pelo jeito aqui, ó. Não, ele sabe, aqui, ele sempre fala, vou ir, agora ele é professor, inclusive, parabéns, Renatinho, né? E o que acontece? Nesse caso, foi algo que eu não me aparece muita oportunidade para tocar com outras pessoas, né? E não. Aí vamos pensar num recomeço. Minha banda acabou uma época. Quando a banda acabou, eu, muito gosto por música, recebi uma proposta para trabalhar com a parte de DJ. E aí eu recomecei, virei um DJ. Eu tô ali, faz e ali eu fui, mas eu sempre deixei muito claro pro pessoal, o dia que os meninos me chamavam para ensaiar, eu largo tudo isso aqui. Os caras, você não tá doido? Perfeito. Falei, tô sim. Perfeito. E dito e feito, o dia que me chamaram, virei a chavinha, parei de tocar na noite e voltei a tocar com os meninos. Eu acho que acho que um dos quesitos que eu tenho que aprender, e eu acho que o Wagner me ensina, meu amigo Bill, que eu falei agora há pouco, eles são bons em desapego.
Né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Ele teve uma ideia, criou, entregou para o cliente, ele desapega daquele projeto e já vai para outro. Eu tenho ali um apego grande, às vezes eu mastigo, rumino aquele projeto antes de colocar para rodar. Né? Eu acho que é uma coisa que eu aprendo com o Wagner, essa facilidade dele criar e e você soltar falou no pro prédio, mundo. no prédio é interessante, que a gente, 5 anos após, a gente formou agora um grupo de pessoas que são muito parceiras, a gente é muito legal. E até agora liberou a brinquedoteca, liberou uma torre nova e tem a brinquedoteca agora lá. E uma das pessoas, ela mora de frente, assim, o apartamento dela é na outra torre, mas é de frente. E aí é muito doido que agora ele vê outras pessoas lá na brinquedoteca da varanda dele. Aí a esposa dele um dia falou que ele tava parado. O que eles estão pensando que é? Eles vão quebrar como se fosse dele, né? Tá vendo o desapego aí. E é assim. O vizinho. Não, mas eu só não faço isso porque meu apartamento é virado pro outro lado. Você não consegue enxergar, porque, né? Senão você dá uma cornetada. Ô, galera, cuida bem aí. Mas eu acho que o lance de morar em apartamento, você tem isso, né? De lidar com pessoas novas chegando o tempo todo. Mudança e aí é uma rápida, academia que você tem lá, e aí a pessoa tá fazendo uma coisa, e aí tá dentro da regra? Não tá. Dividir espaço. Né? Agora a gente teve sorteio de vaga. Então, e agora? Eu vou ficar numa vaga ruim, eu vou ficar numa vaga boa. E aí você já começa, enfim, né? E no coletivo. Sim, no trabalho, Mauro, assim, faz muito tempo que eu tenho uma empresa e tal, não sei o que. Mas eu tive o lance, quando eu trabalhava como funcionário, né? CLT ali? CLT, eu sempre tive a coisa de tentar fazer um pouco a mais do que eu fazia, tal, não sei o que. Aquela troca com as pessoas, né? Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, por exemplo, eu sempre fui muito amigo. Eu gosto muito dessa coisa de amigo. Se eu vou conviver muitos parceiro, dias... eu busco ser parceiro, né? Já trabalhando... E é isso, CLT você tem que lidar. O meu último trabalho, o último lugar que eu trabalhei, não era um lugar que eu gostava muito, mas eu precisava terminar de pagar minha faculdade e não sei o que. A necessidade faz a vontade. Exato. E eu te juro que eu perdi a estribeira com uma pessoa lá. E aí eu lembro de eu falando pra minha chefe, falei, só tira ele de perto de mim, pelo amor de Deus. E ele vindo atrás de mim, desculpa. E eu, por favor, só não quero ouvir tua voz. Né? Enfim, né? Porque ali eu tinha que engolir o sapo. Zero. E hoje, e trabalhando né, a gente tem na nossa empresa, a gente não, né, passa. Tem os momentos de solitude, mas também a gente tá pagando talvez por essa tranquilidade. Exato. Né? Adorei, não ficar ouvindo desaforo. Eu não ia mandar a minha chefe, eu ia mandar o cara pra onde eu quisesse. Para aquele lugar, né? Para aquele lugar. Legal. Ó, toda vez que tem recomeços, qual que você acha que é a importância dos parceiros, né? Amigos, família, colegas? Qual que você acha que é a importância para os seus recomeços? No meu caso, eu gosto muito de validação. Ok, legal. Né? Então eu tô sempre buscando alguém que tá falando. Eu sou mimado, tá? Legal, porque isso é bacana, que às vezes assim, Mauro, vamos fazer um zoom que eu tenho uma coisa para te mostrar. Aí ele me mostra ali um gráfico, mostra ali um projeto. E eu vou dando ideia. Entendi. Faz muito sentido, total, adoro. Então eu sou a pessoa que eu gosto de validação. Joia. Então eu tô mostrando alguma coisa, eu tô fazendo algo, eu sempre quero ter um feedback ali. Né? De preferência positivo. Perfeito. Você sabe que por muito tempo eu gostava. Por muito tempo eu era muito aberto. Só que eu tô numa fase mais tristinha ultimamente. Que eu quero mais o carinho mesmo. Perfeito. Né? Você sabe que eu tenho uma peculiaridade. Foi aí que eu descobri a minha força de facilitador da educação, né? De instrutor de treinamento. E aí sim também me enveredei em fazer coach e tal. Por quê? De alguma maneira, pessoas vêm até mim para me falar sobre os seus planos, né? Eu acho que quando ele veio até mim para a gente fazer coach, ele falou, eu tenho uma agência assim assado, eu queria uma ajuda para expandir, para criar um novo horizonte. E aí eu tenho um processo de escuta, de entrevista dele sobre isso, eu tenho uma característica de não julgar, pode ser as ideias mais malucas, né? Mas se é maluca, pode ser maluca para alguém, para mim é uma ideia. Vamos rascunhar isso, tentar provar isso aí. Sim. Então eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de amigos que vieram até mim justamente por causa da transição de carreira. Sim. O que você acha? Aí eu falei, me conta o teu plano. Aí eu precisei largar disso para fazer isso, aquilo. Mas quer ver um ponto de mudança, de recomeço para mim, que é muito doída. Eu e o Mauro, a gente tem alguma coisa que é muito diferente, que assim, o Mauro, ele é um ótimo ouvinte. Né? Eu sou um péssimo ouvinte. Olha aí.
Juntou, olha aí. Então eu sou de falar. Com Então certeza. pode ver que no meio eu acabo cortando. Eu sou mal educado. Ai, meu Deus. Não, você não, você já tem a permissão. Mas né? eu acabo cortando, porque lembra, as ideias vêm vindo e eu quero passar pra frente. E isso, pra mim, eu tô, né, na parte de vendas, eu preciso escutar mais. E às vezes eu tô ali, tá me doendo aqui dentro, eu Ele querendo quer falar, ele eu... quer falar, ele quer falar. O meu segredo, né? Por exemplo, quando eu encontro alguém como Wagner, que tem muitas ideias, eu vou pegar meu caderno, minha penseira e vou começar anotando. Deixa ele esvaziar, anoto. Quando ele achar que falou, eu volto naqueles pontos e peço mais informação. Quando você falou tal coisa, o que você quis dizer? Sim. Quando falou isso aqui, qual a importância para você? Né? Então, o ser um bom ouvinte vem exatamente desse cenário. Mas tem um caso muito curioso que eu quero dizer do meu amigo, tem um amigo chamado Ed, tá lá morando em Brasília. Ed, grande abraço, viu? Uma vez ele chegou para mim, né? Então, posso te contar? Posso ir na tua casa para mostrar um projeto meu de uma empresa? Né, que ele queria também trabalhar por conta e tal. Sim. Ele foi lá e falou, e eu só ouvindo. Falou. Aí no final assim, escuta, mas Ed, você tem certeza que você vai conseguir fazer tudo isso? Ele vira para mim, se eu tiver medicado. Né? Eu achei tão sensato, né? Daquela história dele ali, ele tem um monte de ideia, né? Mas ele tem um prumo. Procurar estar neste prumo para que as ideias não sejam só devaneios, né? Sim. Por exemplo, a gente tem muito vendedor de coach aí, né? Que se diz coach no mercado, que é tudo balela. Eu aprendi coach lá na velha guarda, lá nos anos 85, 87. Eu já tinha ali algumas orientações sobre coach. Naquela época era caro. Por quê? Fazer sessões de coach, o Wagner está aqui para não me deixar mentir, é trabalho. Eu vou fazer ele rabiscar, eu crio uma planilha, faz um gráfico, vamos fazer mapa mental, me dê 3 opções. Toda vez tinha Shazam, lembra? Sei. Por quê? Eu tenho que colocar a sua cabeça que está passando por esse processo para pensar 360 graus de possibilidades. E depois você vai limando aquelas que não fazem sentido e sobra ali algo, né, rentável para você, que seja ali de graúdo. Então, quando alguém vem até mim, mostra os seus projetos, e eu estou pensando em fazer isso, você acha ruim? Se você tomar cuidado aqui, se tomar cuidado ali, acho que tem muito cabimento. Vamos fazer uma pesquisa de mercado? Então, essas tarefinhas de você repensar as suas próprias ideias, se possível, falando em voz alta, para alguém que te compreende, que não vai te julgar, pode ser o grande caminho para você recomeçar aí, ok? Amigo, a gente está aqui, extrapolou do tempo, né? Acho que daria para mais episódios aí. Volume 2, volume 3, só desse tema. Mas, para terminar aqui, sobre o valor da gente ter recomeços, eu vou citar aqui, ele concordou com uma frase do nosso célebre Belchior. E ele tem uma música muito bacana que fala uma coisa muito simples, mas muito forte, ao mesmo muito potente, que é: precisamos todos rejuvenescer. E rejuvenescer não é a idade, é rejuvenescer os nossos pensamentos. E aí você vai ser jovem para sempre. Mas uma coisa que eu não falei pro Mauro é que eu também pensei em outra música dele. Qual? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Amém, eu acho que é isso, amém, vamos recomeçar, pra gente não morrer de novo e pra gente sempre... renascer todo ciclo novo, Exato. Né? Fez aniversário outro dia, parabéns aqui, obrigado. Público, né? Ele é libriano, eu sou virginiano, ele é libriano, fez aniversário recentemente, parabéns meu obrigado, amigo, meu e que venha aí um novo ciclo repleto de grandes alegrias, tá vamos bom? Pra cima. Beijo pessoal, no Instagram, tem que lembrar que a minha função é sempre lembrar do Instagram, Cafeína Criativa Cast. Segue a gente lá, a partir dali você pega os links, você pega algumas fotos de estúdio e, por favor, divulgue aí, repasse. Você está escutando a gente, viu sentido para alguém? Manda ali para aquele alguém. Comenta também, comenta lá, dá ideias. Tá por favor, escreva aqui pra gente, tá? Por favor. Tivemos um episódio. Mais um episódio gravado e grande posto. Abraço. Grande abraço para todo mundo e tchau, até semana que vem. Tchau, tchau.